Olá, novamente aqui nessa videoaula sobre símbolos, e olha que esse símbolo deu um trabalho para entender. O nome dele é agário e também visco. Já ouviu falar desse símbolo? Então eu procurei uma imagem e ele se parece, até a Dani que tá no nosso Telegram, ela falou assim, parece alguma coisa com árvore de Natal, né? Oi, tudo bem? Que bom que você entrou. Oi, Rizelda, que bom que é você. E você já pensou sobre o visco? Já teve uma imagem? Então essa imagem, ela se parece com o quê? Com algo, né? Com um elemento que produz a imortalidade. Então esse é o principal sentido desse símbolo, a imortalidade. Então o visco, ele é, pelo que eu entendi, assim, uma árvore ou um pedaço de árvore, né? Um fruto. E esse fruto também pode ser destilado junto com pedaços de carvalho. E na mitologia diz que se você bebesse desse visco, né? Visco de carvalho, visco de carvalho, então deve ser os frutos do carvalho, né? Se você bebesse disso, então você estaria adquirindo a imortalidade. Então é como se fosse um elixir da imortalidade, que em muitos contos falam isso. Inclusive eu tive um conto que foi um desenho animado que essa pessoa pediu a imortalidade para o gênio da lâmpada. Então pediu para ser muito sábio, pediu para ser muito rico e pediu para ser imortal. Só que daí na brincadeira do desenho é que a pessoa se tornou imortal, mas ela não ficou jovem para sempre. Ela ficou imortal, mas ficou velha imortalmente. Então, quando a gente pede a imortalidade, a gente não quer a velhice, né? A gente não quer que o nosso corpo vá indo e nós ficamos imortais. Nós queremos estar jovens, imortal, né? Então, essa é a brincadeira do desenho. A gente tem que saber pedir as coisas, né? Se eu quero a imortalidade da fase que eu estou agora, né? Para se manter assim. E também fora essa brincadeira, né, desse relance que eu fiz aqui com a minha lembrança, queria saber, você que já tá me assistindo, você já pensou sobre a imortalidade e a nossa mortalidade? Se você gostaria de ser imortal por algum motivo, ou em algum momento na sua vida você pensou sobre isso, que você gostaria de alcançar a imortalidade? Então, que pode ser de muitas formas a imortalidade. Nós sabemos que nós somos mortais, então realmente nós vamos morrer. Mas, por exemplo, Jung, que é o teórico que eu sigo, né? Ele, até então, ele já morreu faz bastante tempo e ele é imortal até agora. Não sabemos se a teoria dele vai passar ou não, mas continua sendo, né, imortal. Assim como os deuses da mitologia, né, em religião já não é utilizado, mas a sua história é imortal, continua aqui em todos os momentos. Assim como hoje, Jesus lá, né, faleceu, o corpo dele mortal, mas a sua história, a sua essência continua imortal. Então aqui também fala de um rei que ele seria o próprio visco, né? Então, estando em contato com ele matava as pessoas, mas matava em carne, para trazer então a vida imortal. Então, eu acho que esse símbolo traz essa nuance. Esse símbolo é difícil de entender para mim, que nunca tinha visto, nunca tinha ouvido falar, mas o visco, né, qual que é o nome? Agário, né, traz essa questão de nós pensarmos possivelmente sobre as nossas vidas, o que nós estamos deixando para a imortalidade,
né? O que nós estamos deixando de ser carne para ir para o mundo divino, para o mundo espiritual, para o mundo da imortalidade de nossa essência. O que nós estamos fazendo sobre isso? Então eu penso às vezes, né? Às vezes, não sei se você já parou para pensar, né? Nossa, às vezes eu gostaria de deixar alguma coisa, né? Às vezes eu pessoalmente, eu já fiz uma pergunta muito séria para um palestrante que quando eu fazia mestrado, eu falei assim: olha, eu queria saber como que Freud, por exemplo, ou Jung, ou outro teórico de outra, né, que não é da psicologia, como que eles conseguiram ser levados a sério? O que eles fizeram? Qual foi o programa, o progresso? De que maneira que eles publicavam artigos? Então, como que eles comprovaram? Qual que era o encontro de pessoas que fez com que eles fossem levados a sério e que essa teoria se expandisse para tantas localidades? Porque a princípio existe isso, né? De você primeiro ser reconhecido pelos seus pares, e são esses pares que fazem a sua imortalidade. Recentemente eu assisti um filme que se chama, ai meu Deus, O Matemático, né? Tá na Netflix. Se quiser assistir, pode assistir. E ele é uma história baseada em fatos reais. E ele é um indiano que, dentre os pares que ele estava na Índia, ele nunca seria reconhecido. Ele seria, como sempre, fantástico, mas a genialidade dele não seria reconhecida. E ele teve que passar por um período na Inglaterra para aí sim comprovar toda a sua matemática, toda a sua teoria, porque assim, é muito bonito também na matemática o pensamento que me pareceu muito, muito, muito legal em relação também à psicologia, porque lá na matemática ele queria comprovar fenômenos por meio da matemática, né? Que já estão no mundo. Ele apenas se dedicava exclusivamente a encontrar como isso acontece matematicamente, como eu comprovo isso matematicamente. E na psicologia nós fazemos a mesma coisa. As coisas já estão no mundo. Eu me coloco a pensar, a refletir do porquê isso acontece e começo a perceber que são muitas situações parecidas. Então eu começo a entender peculiaridades, né? Como, por exemplo, por que será que geralmente, né, pessoas que foram abusadas na infância podem também se tornar pessoas abusadoras de várias formas? Podem abusar de droga, pode abusar de compras, pode abusar de sexo, pode abusar de outras pessoas também. Por que será? Mas também não são só essas que fazem isso, são tantas outras que não foram abusadas que também fazem isso. Então já está no mundo, mas eu, com a minha psicologia, eu busco entender o sentido do porquê isso acontece. E assim como esse filme do matemático. E, claro, esse matemático deixou o seu conhecimento, assim como o Jung, o Freud e outros psicólogos. Então, fica aqui para nós pensarmos sobre isso, né? Sobre o que nós deixamos em essência para o mundo. Que a nossa, cada respirada, cada batimento cardíaco, cada piscar de olhos, nós estamos deixando para o mundo. E como estamos deixando isso? Estamos deixando isso com benefício, com malefício, como se não tivesse existido. Como está essa existência? Então é esse o nosso desafio da mandala de hoje, é você pensar que a mandala de hoje representa como está a sua existência, né? O que você está deixando existir de você, que pode sim permanecer nesse mundo, ainda que o nosso corpo seja mortal. Pense nisso e eu aguardo vocês lá nas nossas mandalas para irmos fundo nessa existência. Então é um chamado da existência, você está vivo. Então, como nós estamos nesse movimento de existir e transformar isso de muitas formas em algo imortal. Ficou? Entendeu? Entendeu a dica? Então, te aguardo lá
agora no nosso Telegram para vermos como está esse aprofundamento em você mesmo. Então, um beijo, bom visco para todos nós. Tchau, tchau!